O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: A vós que me escutais eu digo, amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Bendizei os que vos amaldiçoam e rezai por aqueles que vos caluniam. Se alguém te der uma bofetada numa face, oferece também a outra. Se alguém te tomar o manto, deixa-o levar também a túnica. Dá a quem te pedir, e se alguém tirar o que é teu, não peças que o devolva. O que vos desejais que os outros vos façam, fazei-o também vós a eles. Se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Até os pecadores amam aqueles que os amam. E se fazeis o bem somente aos que vos fazem o bem, que recompensa tereis? Até os pecadores fazem assim. E se emprestais somente àqueles de quem esperais receber, que recompensa tereis? Até os pecadores emprestam aos pecadores para receber de volta a mesma quantia. Ao contrário, amai os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem esperar coisa alguma em troca. Então a vossa recompensa será grande, e sereis filhos do Altíssimo, porque Deus é bondoso também para com os ingratos e os maus. Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e vos será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo. Porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amados filhos e filhas, no começo do tempo comum, dentro da dinâmica do tempo litúrgico, ali meados do mês de janeiro, entre a primeira e a segunda quinzena, nós fomos apresentados pela liturgia, pelas leituras, que o povo de Israel, em um determinado momento, pediu ao Senhor um rei. E nós vimos que Deus não atendeu a esse pedido e de imediato, e se mostrou resistente, mas acabou cedendo e concedeu a Israel um governante. E Deus mesmo disse que era Ele que iria escolher os reis de Israel, porque eles falariam em seu nome. E através da escolha de Deus, o mesmo iria ungí-los para poder assumir e dar cabo de tal missão.
E o primeiro rei de Israel, como nós bem sabemos, foi Saul. Saul, no início do seu governo, tinha sim um coração depositado no coração de Deus, era um homem justo, era um homem sábio e tentou realmente conduzir o povo de Israel à sua vocação primeira, que era em ouvir e obedecer, ouvir e colocar em prática a vontade de Deus, a vontade do Senhor. Mas infelizmente o coração de Saul se corrompeu, e aí ele buscou fazer a sua vontade, se preocupou simplesmente em fazer alianças políticas e até mesmo seu coração se dobrar diante de outros deuses. E aí Deus percebeu que era o momento de Saul passar a sucessão do trono de Israel, e nós sabemos que o sucessor de Saul foi Davi. E aí Davi, assim que fora ungido por Samuel, ele buscou de todas as formas no início de fazer que a transição desse reinado acontecesse da melhor maneira possível e buscando também a confiança de Saul. E eu falei tudo isso porque a primeira leitura de hoje, tirada do primeiro livro de Samuel, nos mostra a oportunidade que Davi teve de assumir o trono de Israel e acabar de uma vez por todas com essa competição de Saul. Porque Saul, quando percebeu que Deus escolhera o seu sucessor, começou a caluniar Davi e a tramar inclusive a sua morte. E aí Davi, diante dessa situação que poderia extinguir todo esse conflito, ele não acaba com a vida de Saul. Ele não quis neste momento que o sangue do primeiro rei de Israel estivesse nas suas mãos. E aí não termina com a vida de Saul. E o que nós podemos tirar de lição nesse momento em relação a essa postura de Davi? Porque ele sabia também que o seu coração em alguns momentos também não era fiel a Deus. Davi sabia das suas dificuldades, Davi sabia dos seus pecados, Davi tinha ciência das suas misérias. Então, por isso também teve compaixão de Saul. E a essa postura de Davi nesse momento nos ensina dois caminhos na nossa vida. O primeiro, nós vamos resolver as situações ou até mesmo buscar a realização dos nossos projetos e sonhos a todo custo, tirando inclusive proveito das pessoas e das situações, enganando, buscando de maneiras inclusive imorais, para que pudesse conquistar os seus projetos e os sonhos. Ou nós vamos por um outro caminho, perceber que as pessoas que estão ao nosso redor têm as suas dificuldades e a partir daí nós também podemos somar uns com os outros. E vamos sim realizar os nossos projetos, buscar realizar os nossos sonhos, mas sem passar por cima de alguém. E entender que se nós também temos os nossos projetos, as outras pessoas também possuem. Então, se cada um fizer a sua parte, cada um vai ter
o seu espaço. E aí, como Deus mesmo nos ensina e pede, vamos aprender a viver como comunidade e a viver como filhos e filhas de Deus. E aí, continuando essa reflexão no dia de hoje, o Evangelho da nossa celebração nos coloca diante de um dos mandamentos mais exigentes que Jesus Cristo apresentou a cada um de nós. Na semana passada nós escutamos as bem-aventuranças. Bem-aventurados eram aqueles que eram pobres, aqueles que passavam fome, aqueles que choravam e aqueles que eram perseguidos. De uma maneira muito simples, Deus quis mostrar que caminha conosco em todos os momentos. Deus quis mostrar que está junto de nós nos momentos de dificuldade e quis mostrar que está presente na vida de todos nós, nos ajudando nos caminhos da vida e até mesmo nos ensinando a superar as dificuldades. Mas só que Jesus também vem nos apresentar a parte que nos cabe, até mesmo em sinal de gratidão a Deus. Ele vem nos mostrar como que nós devemos proceder na nossa vida. E como disse há pouco, nós escutamos, acredito eu, uma das palavras mais difíceis de serem colocadas em prática, porque trata do amor aos inimigos, o perdão aos inimigos. E aí, primeiramente, nós precisamos entender o que significa, o que é perdão. As pessoas acabam romantizando muito essa situação, pensando que perdão nada mais é que um sentimento de paz e de alívio que vem brotar no nosso coração. Inclusive que nós vamos esquecer as faltas e os erros que alguém cometeu a nós, ou que alguém fez a nossa pessoa, e não é isso. Perdão vai muito além de um sentimento. Então, perdão nada mais é do que decisão. Nós precisamos nos decidir perdoar, e aí a graça de Deus vem em nosso auxílio para que nós consigamos passar por esse caminho, que muitas vezes é árduo, é difícil, mas os frutos compensam todas essas dificuldades. E aí, quando eu falo que perdão é decisão, é realmente se colocar diante de Deus e dizer: Senhor, eu quero e eu preciso perdoar. Mesmo que o nosso coração fale algo contrário, inclusive até mesmo se o nosso coração demonstra que não quer, nós precisamos ir além e até mesmo passar por cima dessas situações. E aqui não é esquecer o mal que fora cometido a nós, mas é lembrar da situação e não sentir dor e não sentir raiva daquela situação e daquele momento que nós passamos. E aqui, quando nós falamos em perdoar, não é simplesmente voltar a ter uma amizade com a pessoa, mas é ter respeito, porque em alguns momentos, por prudência, mesmo com o perdão concedido, não é sadia a relação em algumas circunstâncias, em alguns momentos, mas como eu disse, é o respeito. E se por um acaso a pessoa precisar de nós, é o nosso dever estender a mão. E aqui trata realmente do que significa a caridade.
caridade nada mais é do que fazer o bem. E nós temos dois caminhos para essa caridade: fazer o bem àqueles que nós temos afinidade e àqueles que nós amamos. E entender também que a afinidade não se explica, ela simplesmente acontece. E aí o outro caminho é ser caridoso por solicitude, em outras palavras, ser caridoso porque a pessoa precisa de nós e nós devemos estender a mão. E aqui, independente de afinidade, independente se nós gostamos ou não da pessoa, independente se temos algo contra ou a favor daqueles que precisam da nossa ajuda. E aí nós vamos demonstrar o quanto o nosso coração está depositado em Deus e o quanto está o nosso esforço em fazer a vontade de Deus. E aí, por exemplo, a gente escuta muito aí em rodinhas, por exemplo, as pessoas que nós falamos mal, as pessoas que nas conversas, seja entre amigos, na família ou no trabalho, que nós inclusive vamos levantando falso testemunho. Ou no momento em que alguém precisa de nós, nós damos as costas. Por que eu falo isso? Eu tenho certeza que nós não gostaríamos que estivessem falando de nós. Eu tenho certeza que nós não gostaríamos que estivessem levantando falso testemunho da nossa pessoa. E tenho certeza também que nós não gostaríamos que as pessoas não nos ajudassem quando nós precisarmos. Então, se nós não gostaríamos dessas coisas acontecerem conosco, então por que nós fazemos? Porque nós insistimos em dar esses passos, em fazer com as pessoas aquilo que nós não gostaríamos que fizesse conosco. E isso também é mandamento, isso também é pedido de Deus. E nós só vamos entender quando tivermos a consciência do que significa viver como irmãos, viver como comunidade, como povo de Deus reunido em torno da sua palavra, em torno do seu altar. E aí, também continuando essa nossa reflexão, tem hora, já falei isso em outros momentos, mas preciso repetir. Nós temos um senso de justiça, ou acreditamos que temos um senso de justiça. E o que significa a justiça dentro da palavra de Deus? Nada mais é do que responder o bem com o bem e o mal fazer com que a pessoa arque com as consequências e de alguma forma repare o mal que cometeu. Mas nós acabamos indo por um outro caminho, em pagar o bem com o bem e o mal com o mal ainda pior. E quando nós pensamos assim, não é na justiça que nós estamos clamando, e sim vingança. E quando eu falo de vingança, é porque nós guardamos ressentimento e mágoa e chegamos a odiar alguém. E se chegamos a esse ponto, nós matamos a pessoa no nosso coração. E se eu bem me lembro, um dos mandamentos de Deus, um dos pedidos de Deus é que nós não matemos. Então, nós não matamos de maneira física, mas de maneira do nosso coração, e é pecado mortal, nos afasta da comunhão com Deus, e nós precisamos romper com isso. E aí, até mesmo encerro com isso, quando nós olhamos na televisão, há pessoas que
morreram numa determinada circunstância, ou que estão passando por alguma dificuldade, como é o caso ali de Petrópolis. Tem hora, nós precisamos ficar atentos, porque o nosso coração pode dizer: ah, bem feito, aquelas pessoas morreram daquela forma porque mereceram. Ou quando nós escutamos alguma tragédia, nós pensarmos assim: ah, não é conosco, não é comigo, então não me importa. E aí nós não temos compaixão. E aí, o que eu quero dizer com isso? Quando que Deus nos deu o direito de sermos juízes uns dos outros? Quando que Deus nos deu o direito de julgarmos uns aos outros? Eu acredito que Deus não nos deu esse direito e muito menos essa missão, porque cabe a Ele, porque Deus sabe o nosso coração e Deus sabe a mesquinhez que pode chegar o coração do ser humano e aí ser injusto e até mesmo não ter compaixão. E aí é isso também que o Evangelho vem nos dizer no final dele. Com a mesma medida com que nós medimos, nós também seremos medidos. Por quê? Muitas vezes nós nos colocamos diante de Deus pedindo perdão, pedindo que Ele olhe por nós. E por que nós não fazemos isso com os outros? Pedimos inclusive segundas chances e recomeços a Deus, e aí não acreditamos que a conversão pode acontecer no coração de outras pessoas, e Deus está dando novas oportunidades e novos recomeços, independente dos pecados, porque Deus está olhando a sinceridade do coração das pessoas, e esse também é o caminho que nós precisamos seguir. Como disse no começo da homilia, é um caminho árduo, mas para nós cristãos é necessário, porque pedimos isso a Deus, e aí é a nossa correspondência, e aí é fazer a nossa parte. Então, que nesta Santíssima Eucaristia, voltando o nosso coração a Deus, peçamos a Ele a graça de fazer a sua vontade, de fazer o bem acima de tudo, que dele nos dê a graça de perdoar aqueles que nos ofenderam e pedir perdão também àqueles aos quais nós ofendemos, porque tem hora que nós esquecemos também que nós podemos ter feito o mal aos outros, e aí precisamos quebrar o nosso orgulho, a arrogância do nosso coração, e de maneira humilde dizer que erramos e também nos reconciliar com aqueles que se apresentam na nossa vida, porque só assim nós vamos poder dizer que realmente buscamos fazer a vontade de Deus no nosso dia a dia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.